E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais uma Acorda Brasil. Deixa eu explicar para vocês rapidinho o que é que essas duas fotos significam. Essa aqui, eu estava nos Estados Unidos no dia que o Obama ganhou a primeira eleição dele como presidente da República. Os Estados Unidos é um país que tem um grande problema de racismo. A gente está, até agora, pleno século XXI, a gente está vendo cenas, sabe, lamentáveis de policiais batendo em pessoas negras, sabe, sufocando, enfim, extremamente lamentável. E foi um fato histórico. Obama chegou à presidência, o primeiro negro a chegar na presidência da mais poderosa nação da Terra, e como eu estava lá, eu achei interessante e resolvi salvar esse jornal para botar na moldura. Isso não tem nada a ver com o que eu penso politicamente sobre o Obama, nada disso. Do lado de cá, esse outro lado aqui, é uma notícia, também um momento histórico, onde o Papa Bento XVI renunciou ao papado. Isso, a última vez que teria acontecido seria mais ou menos há 800 anos atrás. E a minha amiga Liliana mandou direto de Roma esse jornal para mim, eu agradeço. E ele, então, é um momento histórico. E aqui no meio tem essa interrogação para sempre me lembrar que eu não tenho todas as respostas, que eu estou aprendendo ainda, estou pesquisando. Redes sociais já passaram, não falei nada. Se inscreve, dá joinha. A gente tem vídeo aqui direto, todo dia. Eu faço vídeo sozinho sobre política, a dona Rachel faz comigo ao vivo, enfim. Você é meu convidado a entrar nessa bagaça. Gente, as redes sociais estão cheias de mentiras, cheias de fake news, cheias de coisa. E está virando até já uma coisa banal, esse monte de mentira na rede social. Mas quando o presidente da República divulga algo que não é verdadeiro, é algo realmente muito estranho. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma postagem que saiu do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele diz o seguinte: em 2019, por força do inciso 7º do artigo 85 da Constituição Federal, e aí ele bota entre parênteses crimes de responsabilidade, olha o que ele diz: fui obrigado a sancionar 2 bilhões, bilhões com B de bola, é isso mesmo, 2 bilhões de reais para o fundão partidário. Ele está dizendo aí, nessa postagem, pelo menos eu não sei se foi ele que escreveu, mas essa é a página dele, a postagem oficial. Olha só, se a gente clicar aqui, a gente vai ver. É ele mesmo, site bolsonaro.com.br, Twitter Jair Bolsonaro, Instagram Jair Messias Bolsonaro, YouTube blá blá blá. E essa página foi gostada, né, vamos dizer assim, por 10.742.694, incluindo 725 dos meus amigos. E agora que eu perco meus amigos tudinho. Site Coronga, agora que eu perco os amigos do Facebook tudinho. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui de novo. Ele disse que foi obrigado a sancionar essa lei que dava 2 bilhões para o fundão partidário. Para quem não sabe, o fundão partidário é o dinheiro que os partidos vão usar nas campanhas políticas, vão usar para distribuir verba para os candidatos. Eles podem, inclusive, usar esse dinheiro para pagar advogados para defendê-los de alguma coisa errada que eles tenham feito. Quer dizer, esse dinheiro é público, esse dinheiro saiu da sua conta quando você comprou uma camisa, quando você comprou um celular, tudo isso foi incluído. Tudo que você compra, arroz, caríssimo no Brasil, está tudo lá. Moto, ontem na live um amigo falou que mais de 50% do preço da moto, ele comprou uma moto de 750 cilindradas e a lógica do governo é o seguinte: tu pode pagar essa motinha cara aí, então vem cá, meu amigo, vem cá que eu vou aqui garfar um pedaço seu. A mesma coisa acontece com o IPVA. O IPVA no Brasil, que é coisa que eu nunca entendi. O carro do rico usa o asfalto do mesmo jeito do carro do pobre. Mas no Brasil existe uma lógica que é exatamente a mesma coisa. Tu é rico, tu pode pagar um valor mais alto por esse carro? Então, peraí, meu amigo, vem cá, vamos aqui tirar. Esse é uma parte do seu dinheiro. Então, o IPVA no Brasil, coisa que aqui no Canadá nem existe IPVA, mas enfim, no Brasil o IPVA é caríssimo e depende do valor do carro. Por que é preciso tanto dinheiro ser tomado? Porque isso é um assalto, é um roubo legalizado que as autoridades brasileiras fazem com você, amigo que está assistindo aí. Mas por que precisa? Por causa disso. 2 bilhões
para o fundão partidário, para os partidos usarem esse dinheiro como eles quiserem, na campanha política, pagar advogado, pagar transporte, pagar santinhos, pagar, enfim, o que eles quiserem, mortadela com pão, enfim, o que eles quiserem, está aí, garantido, porque o presidente Bolsonaro, segundo ele diz, ele foi obrigado, de acordo com o artigo 85, inciso 7º da Constituição Federal. Mas será mesmo? Vamos lá na Constituição Federal, gente. Esse aqui é o site da própria Presidência da República, que define aí, mostra toda a Constituição Federal de 1988, e o artigo 85 é o que define a responsabilidade do Presidente da República. Ou seja, os crimes de responsabilidade que ele está falando aqui estão definidos nesse artigo. Pois vamos ler o que diz esse artigo. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, e ele falou lá especificamente do inciso 7º, né? Vamos lá, o inciso 7º diz o seguinte: o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Cara, isso é dizer o seguinte: o povo brasileiro é um povo idiota, é isso que ele está dizendo. O povo brasileiro é um povo idiota. É um povo que não vai atrás de investigar, não vai atrás de analisar. E aí ele disse lá, na postagem dele, vamos voltar para a postagem, mais uma vez, que de acordo com esse inciso do artigo 85, ele foi obrigado a sancionar. Para quem não sabe, a palavra sancionar é a aprovação do presidente da República para uma lei que foi aprovada no Congresso. E a lei só entra em vigor depois que o presidente da República sanciona. Então, ele citou o artigo 85, inciso 7º, querendo dizer o seguinte, que lá no artigo 85, inciso 7º, diz que o presidente comete crime, deixa eu botar aqui, o presidente comete crime de responsabilidade se ele não cumprir uma lei. Porém, a lei só vale depois que o presidente sanciona. Quando ele sanciona, essa lei passa a ser uma lei válida. Se ele não sancionar, ela não é uma lei ainda. E a própria Constituição Federal define isso. Vamos lá, vamos para outro artigo da Constituição, o artigo 66. O artigo 66 diz o seguinte, vamos ver se tem algum título aqui desse artigo, tem não. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República que, aquiescendo, para quem não sabe a palavra aquiescendo significa concordando. Vá no dicionário e você vai ver. Se o presidente da República concordar, ele sancionará esse projeto de lei que foi aprovado, que foi concluída a votação ou no Congresso, ou no Senado, ou na Câmara dos Deputados. Vamos ler de novo. A casa na qual tenha sido concluída a votação, que casa é essa? Não é a sua casa, não é a casa da mãe Joana, apesar de que esse Congresso brasileiro, muitas vezes, é como se fosse a casa da mãe Joana mesmo, né? Mas não é aquela casa, a outra casa da mãe Joana não, né? Essa casa que está se referindo aqui é a casa do Congresso, a casa parlamentar. O Congresso ele tem o Senado e tem a Câmara dos Deputados. É disso que está falando essa lei. A casa, que pode ser o Senado Federal ou pode ser a Câmara dos Deputados, que concluiu uma votação sobre o projeto, envia esse projeto de lei ao presidente da República que, aquiescendo, ou seja, concordando, o sancionará. E vejam o que Bolsonaro falou. Fui obrigado a sancionar 2 bilhões. Pois bem, vamos voltar. Ele não é obrigado coisa nenhuma. Veja o artigo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte, porque a lei muitas vezes
tem vários meandres, tem vários detalhes, tem várias coisas. E o presidente pode discordar da lei como um todo, ou ele pode discordar de partes da lei. E ele já fez isso em outras ocasiões, cara. É isso que me deixa de queixo caído, porque a proposta não era, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Como é que se pode agora falar mentira, presidente? Como é que os meus 725 amigos no Facebook, tá aqui? 725 amigos. Respondem a isso. Arília, Esdras, Pastor Palhano e muitos outros. 725 está certo, o presidente pode mentir na rede social? Pode mentir. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui o artigo 66 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional, agora veja só, ou contrário ao interesse público. Você, meu amiguinho, minha amiguinha, você, 725 amigos do Facebook, responda, você concorda em dar 2 bilhões de reais para partidos políticos? Você, honestamente falando, você concorda com isso? Faça uma enquete, faça uma pesquisa no Brasil inteiro. Interesse público. Quem é que concorda, a não ser político, a não ser esses que estão aí querendo roubar cada vez mais? Porque não tenha dúvida, esses 2 bilhões que saíram das suas costas, suadas, saiu da sua moto de 750 cilindradas que você comprou, sai do seu IPVA, sai de tudo que você comprou, do arroz caríssimo desse Brasil, que sai dessa esculhambação, gasolina caríssima, o Brasil tudo é caro demais. Por quê? Porque tem que pegar 2 bilhões, entre muitos outros bilhões, e dar para os deputados e senadores, para os candidatos, para os partidos. Você concorda realmente com isso, meu amigo? Você concorda realmente com isso, minha amiga? Você então está tudo bem para você pegar 2 bilhões do dinheiro público num país onde nós não temos saneamento básico, onde nós não temos educação, onde nós não temos segurança, onde nós não temos nada. Nada! Ruas esburacadas, Brasil afora, esculhambação generalizada com o dinheiro público, desfaçatez. É um absurdo. Um país que precisa de tanta coisa tem que tirar 2 bilhões para os partidos distribuírem na campanha política. Que lindo, né? Que lindo! E o presidente teve a oportunidade, sim, de dizer não, peraí, isso aqui não é de interesse público, conforme diz o artigo 66, parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Presidente Bolsonaro faltou com a verdade. Na sua postagem do Facebook, ele mentiu. Ele lhe enganou. Você que é um crente fiel, que acredita na verdade, você está sendo enganado, você foi enganado, ludibriado. Porque o presidente está mentindo. E sabe por que ele fez isso? Porque os filhos dele, principalmente o mais velho, Flávio Bolsonaro, está metido até o pescoço em enrolada, e ele precisa de apoio político, ele precisa que os deputados, ele precisa que os senadores o apoiem para que ele não possa, aí sim, ser vítima de um processo de impeachment por
improbidade administrativa por mexer na Polícia Federal, por querer alterar os controles do Ministério da Fazenda no Rio de Janeiro, por fazer um monte de merda que ele tem feito na administração desse país, por causa dos filhos. E eu já fiz um monte de vídeo aqui falando sobre isso. Pois bem, ele poderia sim ter vetado, porque está na Constituição. Vamos lá, vamos seguir. O veto parcial, diz o parágrafo 2º, somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Aí olha só. Artigo 3º, decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará sanção, ou seja, aprovação. Ou seja, fazer com que aquela lei, aquele projeto de lei que foi aprovado no Congresso, passe aí sim a virar lei. Se dentro de 15 dias o presidente não falar nada, não se manifestar, esse projeto de lei que foi aprovado no Congresso passa a ser lei. Aí qualquer outro presidente, incluindo o Bolsonaro e qualquer outro que vier daqui para frente, tem sim que cumprir essa lei, tem sim que obedecer essa lei, a menos que haja um outro projeto de lei que modifique aquela lei anterior, ou que derrube aquela lei anterior, enfim. Mas o que ele falou não é verdade. Aí é o seguinte, se o presidente vetar, o que acontece? O veto, lembra que ele tem que comunicar ao presidente do Senado e dar os motivos porque vetou? É muito simples, é só dizer, olha, o Brasil não tem estrutura financeira para dar 2 bilhões de reais para os partidos, quem quiser que se vire. Vá fazer vaquinha entre os seus filiados, enfim, afiliados, né? Artigo 66, parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar do seu recebimento. Ou seja, quando o presidente veta, ele tem que mandar esse documento dizendo, ó, vetei por causa disso, dentro de 15 dias ele tem que fazer isso. Se passar dos 15 dias, ele não pode mais fazer e aquele projeto de lei passa a ser uma lei. E aí, se ele fizer isso, esse veto vai para o Congresso e se junta, aí sim, vai se juntar o Senado com a Câmara dos Deputados, e aí eles têm 30 dias para decidir o que eles vão fazer com esse veto. Olha só, só podendo ser rejeitado, perdão, ou seja, o veto que o presidente disser, olha, eu veto esse projeto porque, vamos pegar esse caso específico, 2 bilhões de reais, cara, o Brasil não tem condição, bicho, a gente está com um problema sério, tem um monte de coisa acontecendo, o negócio vai, não dá, 2 bilhões, não tem como fazer isso, veto. E aí manda para o Congresso, de volta para o presidente do Senado, dizendo, olha, vetei por causa disso. E aí o Senado vai se juntar com a Câmara, e aí eles têm 30 dias para fazer uma votação, e essa votação é para dizer o seguinte, esse veto do presidente deve ser mantido ou deve ser rejeitado. E diz o seguinte, pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Então tem que ter uma maioria absoluta. Perdão. Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, ou seja, se chegando no Congresso, o Congresso derrubar, rejeitar esse veto, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Aí sim, aí, nesse caso, o presidente da República é obrigado a promulgar, não é sancionar. Promulgar significa o seguinte, olha, isso aqui está vindo do Congresso, a maioria absoluta do Congresso decidiu, e o Brasil são 3 poderes independentes, poder legislativo, que é o Congresso, os deputados e senadores, o poder judiciário, que são os juízes, promotores, os ministros dos tribunais superiores, e o poder executivo, que é a presidência da República. Pois bem, o Congresso Nacional é um dos poderes, ele pode, se tiver maioria absoluta, conforme a gente leu aqui, ele pode derrubar o veto do presidente da República. Nesse caso, o projeto volta para o presidente para a promulgação.
E como eu já falei aqui, promulgação não é o mesmo que ele diz na sua postagem. Eu fui obrigado a sancionar. Não é sanção. Sanção não é aquele sanção da Bíblia, fortão não, viu gente? Sanção presidencial é dizer o seguinte: eu, presidente da República, no uso das minhas atribuições, concordo com o que está nesse projeto, assino, está aqui, está valendo, agora é lei. Isso é sanção. E eu fico realmente de queixo caído. Eu sei que vai ter gente que não vai gostar desse vídeo, que vai desinscrever-se do canal. Paciência! Eu não posso deixar de falar o que eu penso. Eu não posso deixar de falar aquilo que eu acho que é correto. Eu não posso me furtar para ganhar like, para ganhar joinha, para ganhar inscrito, para ganhar... Não! Não! Não é para isso que eu estou aqui, meu amigo. Eu não estou aqui para passar a mão em cabeça de político, não. Eu não estou aqui para ficar, não, porque isso, porque ficar fazendo ginástica mental, ficar fazendo mil elucubrações mentais para justificar aquilo que não tem justificativa, aquilo que é injustificável. Eu não me presto a esse papel. Se você está nesse canal, se você é inscrito nesse canal e você está esperando que eu me venda, que eu vá dizer, muito bem, presidente, você é a resposta de Deus para o Brasil, vendo a mentira acontecer, vendo a disfarçatez acontecer, vendo aquilo que não pode ser explicado acontecer, eu não posso me calar, eu não posso ficar fechado, cala a boca, não posso. Eu não posso, cara. Eu não posso. Sinto muito. Se você quiser sair desse canal, saia. Se você quiser tirar sua inscrição, tire. Se você quiser dar um dedinho para baixo, dê. Se você quiser xingar, xingue. Se você quiser me tirar das suas redes sociais, me tire. Eu não preciso disso para nada. Acorda, Brasil. Caramba!